gente! Bem-vindos a mais uma conversa comigo. Para quem não me conhece, eu sou a Ler Pust. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de trabalho. É um assunto que está bem sensível para mim ultimamente. Ultimamente não, né? Nos últimos anos, para ser sincera. Eu acho que, na verdade, a vida inteira foi um problema para mim. Mas eu queria chegar nesse assunto através de outro tópico. Estava eu trabalhando em minha casa, para quem não sabe, eu faço home office. E de vez em quando eu gosto de deixar, de vez em quando não, sempre eu gosto de deixar podcast ou South Park ou alguma coisa passando. E vou deixando passar por horas e horas até terminar, até chegar o horário em que começa algum programa que eu gosto de assistir, alguma coisa mais específica, ou que algum youtuber que eu sigo, por exemplo, Lorelai Fox, lança um vídeo. Então eu vou parar para assistir o que eles publicaram. Mas, de modo geral, eu deixo passando em várias coisas. E alguns vídeos que eu gosto de assistir são de tarô sobre signos. Eu, particularmente, não acredito muito nessas coisas, mas assim, não acredito acreditando. Não que eu acredite em previsões ou que signos determinem as coisas que vão acontecer de verdade na nossa vida. Eu acredito muito em direcionamentos e eu acho que esses vídeos com pessoas tirando conselhos e coisas mais místicas, que eu gosto de acreditar no místico. Mas eu acho que esses vídeos eles costumam ter um conteúdo que pode nos abrir os olhos para alguns tipos de comportamentos nossos, coisas que a gente pode mudar na gente mesmo, se a gente prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo e se a gente tiver um pouco de consciência a respeito de atitudes não legais ou de caminhos que a gente está se forçando a tomar e que tem alguma coisa errada, que algo precisa de mudança. Então, eu gosto de assistir esses vídeos não para saber o que vai acontecer na minha vida, mas para ouvir o que essas pessoas têm a falar, os conselhos que elas têm que falar, geralmente são bem terapêuticos, então eu acho bom. E eu tento assistir, geralmente, sempre o do meu signo. Eu não assisto do signo dos outros, a não ser que seja de alguma amiga minha, geralmente a Jack. Aí eu vou assistir o dela para ver se tem alguma dica para ela. Se eu consigo relacionar alguma coisa que tá acontecendo com a vida dela, porque geralmente a Jack assiste e ela fica assim, eu não entendi nada do que eles falaram. Eu, amiga, ó, tem esse ponto aqui na tua vida que eu acho que tu poderia dar uma repensada de tal forma. E aí ela pode concordar ou não. Então, geralmente é isso que acontece. E eu gosto muito da ideia também do místico. Acredito de verdade, isso eu acredito de verdade, que existem coisas que a gente não é capaz de assimilar e que acontecem na nossa cara o tempo todo. Por exemplo, tem um livro, se eu não me engano é esse livro, tá? Mas esse livro é sobre o assunto que eu vou falar. O livro se chama... Putz, esqueci. A Torre, do Daniel O'Malley. E nesse livro, a personagem principal, eu nem sei dizer o nome dela, é tipo Mifane, Fanny, alguma coisa assim, sabe? É um nome que tem MW no início, alguma coisa assim. Então eu não sei que som que faz. Ela é uma pessoa que acorda, ela não lembra do que aconteceu com ela, ela não lembra nem quem ela é, e ela encontra uma carta com ela dizendo, tipo assim, você vai perder sua memória, então siga essas instruções. E aí ela começa, aos poucos, retomar a vida dela, sem saber de nada e sem se reconhecer, mas seguindo os conselhos que ela mesma do passado deixou para ela após o momento de perda de memória. Então, ela tá toda machucada, ela não sabe quem foi que fez isso com ela. A pessoa do passado também não sabe quem fez, só diz assim, ó, isso vai acontecer e você precisa estar preparada para descobrir. Eu vou te dar os caminhos para que você investigue quem é que tá tentando te matar. E aí ela descobre, então, que ela faz parte de uma agência governamental chamada Sheki, do Reino Unido, onde eles pegam pessoas com poderes paranormais e treinam essas pessoas para servirem ao governo e também para mexerem com a população quando alguma coisa paranormal sai do raio escondido, assim, sabe? Então, eles fazem limpezas. É tipo os Homens de Preto, basicamente. E uma das coisas legais que eu acho que tá nesse livro, eu não sei se eu roubei de algum outro livro e botei nesse, porque faz sentido com a história, mas é de que coisas absurdas acontecem o tempo todo e a gente só não tá preparado para aceitar essas coisas absurdas, então a gente apaga isso da memória, a gente não percebe, a gente não vê,
vendo, entende? É como um trauma. Algumas pessoas vivem traumas e apagam isso da memória de tão traumático que é, não conseguem lembrar, elas sentem medos, desconfortos e coisas relacionadas a esse trauma, mas elas não têm a memória do acontecimento em si, não recordam, não sabem como aconteceu. Então, eu acredito que não vou dizer em aliens e essas coisas assim, mas que coisas esquisitas acontecem o tempo todo e a gente só não consegue assimilar. É tipo também o som do Cthulhu, sabe? Que as pessoas falam Cthulhu, Cachulo, não sei, depende. Na verdade, o legal dessa história, apesar do Lovecraft ser um racista e por isso, inclusive, não leio mais, deixei de ler tudo o que eu poderia ter lido. Um conceito muito legal que ele trouxe é de que a gente não consegue pronunciar os nomes das criaturas que ele cria porque a gente não tem cordas vocais específicas para isso, tipo, não são sons que a gente consegue fazer e que a gente consegue compreender porque está além da nossa capacidade. Isso vai de acordo com a própria ciência sobre a questão de nós enxergarmos menos cores que alguns animais que vivem em ambientes escuros, por exemplo, porque a composição ali do nosso olho não é exatamente a mesma do olho de outros animais. Então, animais que vivem em ambientes escuros são capazes de enxergar mais nuances de cores do que a gente, porque, obviamente, é sobre a sobrevivência deles, assim como alguns outros animais enxergam menos cores do que nós. Então, essa coisa de que existem milhares e milhões de cores, acredito que seja verdade, só que a gente não consegue identificar todos os espectros, né? Devido à nossa falta de capacidade. Então, eu acho que a gente tem muitas deficiências em aceitar algumas coisas que nos acontecem. E isso eu tenho que relacionar com o trabalho de alguma forma. Mas, enfim, eu tava falando entrei na coisa de falar de tarô e fui pra esse lado. Que é por isso que eu assisto os vídeos de tarô. Mas é por isso que eu gosto do... Acredito muito nessas coisas de magia no sentido de, tipo... Não é magia. É de produzir remédios e fazer coisas com ervas e que essas coisas funcionam. Isso é provado porque é assim que surgem os medicamentos, né? Mas, de qualquer forma... Ah, lembrei. Nesse vídeo que eu tava assistindo, o rapaz que tava tirando as cartas, ele falou assim, preciso que vocês me comentem, porque muita gente gosta que eu faça previsões a respeito da vida profissional, de trabalho, mas um amigo meu chegou e falou assim, fulano, ninguém gosta de trabalhar. Todo mundo odeia trabalhar, ninguém gosta de trabalho, então só fala de amor, sabe? Não perde tempo falando de trabalho. As pessoas trabalham por obrigação, não porque elas gostam. E aí ele perguntou, então a pessoa que estava tirando o tarô perguntou se isso é verdade, se as pessoas preferem que ele só foque no amor. Eu, particularmente, quando assisto um vídeo desses, eu gosto de saber, sim, mais de coisas envolvendo a vida material, sabe? Do que a vida afetiva, porque eu não tenho vida afetiva. Mas, principalmente porque eu preciso da vida material. Então, assim, foco... Se falar, por exemplo, assim, cuidado com alguém do trabalho, essa pessoa tá puxando seu tapete. Não que eu acho que vai alguém puxar meu tapete, mas eu vou tomar mais cuidado com as coisas que eu falo e que eu compartilho com as pessoas, entendeu? Vou aprender a realmente manter separado o ambiente pessoal, amizade e ambiente profissional. No meu caso, é bem possível, porque eu trabalho home office, então eu não tenho uma convivência com as pessoas, eu não tenho um apego afetivo. Eu gosto delas, é o melhor time com quem eu já trabalhei atualmente. Estou nesse melhor time da minha vida, mas também não vou compartilhar demais e para evitar justamente essas coisas que acontecem muito no trabalho presencial, né, que afetam a nossa vida e o nosso psicológico. E pude perceber, então, que eu estou num ambiente de trabalho muito feliz, apesar de não ser uma coisa que eu gosto de fazer, o design, principalmente, não é uma coisa que eu gosto de fazer, dá o dinheiro e eu me sinto satisfeita com esse trabalho. Satisfeita no sentido de recebo o suficiente para não me sentir desvalorizada. Não gosto do trabalho, beleza, mas as pessoas são gentis, então tá show, não tem uma cobrança excessiva. O que eu recebo faz eu me sentir responsável e me sentir mal se eu não cumprir com as minhas responsabilidades. E aí entra
a questão do trabalho, de por que as pessoas, teoricamente, não gostam de trabalhar. Eu acho que trabalhar faz muito bem para o psicológico e ajuda a gente a se sentir um pouco útil, principalmente se tiver depressão, sabe? Aí a gente tendo um trabalho, mesmo que não seja uma coisa que a gente gosta, mesmo que não seja uma coisa que mude o mundo, a gente está ocupando a cabeça e é isso que é importante para a gente não enlouquecer, principalmente no mundo como ele está hoje em dia. Então, eu sei que as pessoas elas odeiam muito o trabalho justamente porque elas não são valorizadas e é muito difícil algum trabalho em toda a minha vida, de verdade, gostando ou não gostando do que eu fazia, era muito difícil. Nenhum, até então, fez eu me sentir valorizada. Nenhum eu recebia o suficiente para não odiar o que eu fazia, não odiar estar lá, não odiar a minha vida. Por exemplo, eu trabalhei como roteirista numa empresa grande, uma empresa que me deixou sonhar muito. Eu sonhei bastante, acreditei muito no meu futuro nessa área. E tinha tudo para ser o emprego dos meus sonhos. Só que eu recebia muito mal pro volume de trabalho, pro alcance do trabalho, pro amor que eu botava naquele trabalho e para responsabilidades que me cobravam, os horários que me cobravam. E isso não é só da área do audiovisual, isso é de qualquer coisa. Se você trabalha numa loja, você tem que bater o ponto, você tem que sorrir para uma pessoa por mais que você não esteja bem, você tem que tratar as pessoas bem, por mais que elas te maltratem. Então, assim, é uma cobrança por um salário que é mínimo, porque as empresas, elas não se ligam que o mínimo é o mínimo. Então, se o salário é o mínimo, é porque aquilo é o mínimo que a pessoa... E, assim, sabendo, se a gente tem a consciência, o mínimo no Brasil não é mínimo, não dá para sobreviver. Então a pessoa ela tem que se preocupar com um monte de coisa, tipo, ela tem que estar feliz no trabalho, ela tem que estar produtiva no trabalho, ela tem que chegar na hora no trabalho, sendo que as condições de transporte público são horríveis. Ela tem que se alimentar bem, recebendo pouco para comer no trabalho. Ela tem que gastar boa parte do salário dela aliás, geralmente é todo o salário com aluguel, porque não dá para alugar um apartamento com aluguel com salário mínimo. E isso era uma questão muito que eu argumentava no meu trabalho, quando perguntavam por que eu queria aumento, eu dizia assim, eu só quero o suficiente para eu poder ter um contra-cheque imobiliária me permita alugar um apartamento sozinha, porque eu moro sozinha, sem eu ter que dividir com alguém. E eu não estava pedindo uma casa de luxo, eu estava procurando apartamentos pequenos para uma pessoa só, um kitnet. Se meu contra-cheque não paga nem um aluguel, então o meu salário é ruim. Se meu contra-cheque não me permite que uma pessoa fale assim, que uma empresa, tá, que visa a segurança financeira dela e da pessoa para quem ela está alugando, se uma empresa fala assim, você não recebe o suficiente para alugar esse apartamento de 10 metros quadrados, apartamento não, esse cativeiro de 10 metros quadrados com um banheiro, sei lá, coletivo do prédio, você não tem dinheiro para pagar isso, para pagar a sua comida também, pagar contas de luz, água, gás, internet. Você não recebe o suficiente para isso, então a gente não vai te deixar alugar. Então, significa que eu recebo mal pra caralho, significa que eu não consigo morar sozinha, ter uma independência e uma segurança mínima, entendeu? Então, eu vou ter que buscar lugares inseguros e lugares onde não existe prevenção nenhuma, assim, nenhuma política que vá me proteger de problemas futuros. Eu vou ter que negociar diretamente com pessoas que provavelmente moram em áreas perigosas, sem conforto, áreas longes, mais complicadas ainda de chegar ao trabalho, com transporte mais prejudicado, porque a gente sabe que quanto mais barato, menos acesso a gente tem às coisas, né? Quanto mais barato, menos acesso a políticas públicas a gente tem. Então, não tem como gostar de trabalhar assim. Realmente, a pessoa vai viver infeliz e aí ela vai ter que dar um jeito de gastar o dinheiro dela para, sei lá, ter algum momento de felicidade, geralmente tomando cerveja, enchendo a cara, finais de semana e comendo muito e piorando a saúde dela, entendeu? Piorando a saúde no sentido de... Porque daí ela não vai ter tanto dinheiro para pagar as coisas que ela já tinha que pagar. E aí ela vai ficar preocupada em conseguir mais dinheiro. Enfim, ela nunca vai conseguir se dedicar e ser feliz em lugar nenhum por esses motivos. E eu trabalhando num lugar que tinha tudo para eu amar, para ser feliz e para entregar a minha vida, eu realmente entregaria a minha vida se pagassem um bom preço, sabe? Eu tenho preço e o meu preço é conforto. Conforto. Esse é o meu preço. Então,
não tem nem como amar trabalhar num lugar onde a gente não é respeitado assim como um ser humano com dignidade, sabe? Eu teria que me juntar com mais outras várias pessoas para conseguir um lugar pequeno pra gente morar e todo mundo ainda passando perrengue junto, sabe? Porque todo mundo recebe mal. E porque provavelmente a pessoa que recebe bem, ela vai querer ter um lugar melhor para ela, então ela não vai estar ali com aquele grupo de pessoas fodidas e desesperadas por mais dinheiro. E desesperadas por trabalho extra, e desesperadas porque a vida não vai para frente, e desesperadas porque ainda são bombardeadas com conteúdo dizendo que elas não trabalham o suficiente, que elas não se dedicam o suficiente, aquele conteúdo coach, sabe? Que diz que a gente tem que trabalhar até quando a gente não consegue mais, quando a gente não tem forças mais para isso, e que a gente tem que se vender. Uma coisa que eu queria entrar também é de pessoas que conseguem dinheiro com... Conseguir dinheiro é básico, a gente precisa disso, não tem outra escolha. E prostituição é uma coisa que muita gente julga. E eu não julgo, eu acho que assim, se não tá cometendo crime nenhum, ok, eu não tenho autoestima. Eu não tenho autoestima para ir para esse caminho. Se eu tivesse autoestima, talvez eu até fosse, porque, né, para algumas pessoas dá dinheiro. Mas existe também a outra questão de se vender, que é se vender a sua imagem, vender o seu talento, seja como comunicador, como artista, que é o que eu faço, né, ilustro, conto histórias e tal. Hoje em dia a gente tem que se vender para tudo e para todo mundo. E isso é muito caro, gente. Não é todo mundo que nasce para esse tipo, para vendas, entendeu? Não é todo mundo que nasce para vendas, pelo amor de Deus, isso é muito. Ainda mais se vender, sabe? Porque exige uma autoestima, exige um bem-estar emocional que só, hoje em dia, eu acredito que só pessoas com patologias têm. Próximo à sociopatia, sabe? Psicopatia também, que as pessoas acham que psicopatas são as pessoas que só matam e é isso. Não, psicopatas, eles também são capazes, eles não precisam matar, na verdade. Eles só não têm sentimentos nenhum e aí alguma coisa dá algum sentimento para eles. Prazer é o sentimento que eles sentem e que eles buscam, um prazer. E o prazer pode vir, sei lá, matando pessoas, geralmente. Os que a gente conhece, sim, com requintes de crueldade e tal, metodologias que satisfazem eles, sim. Mas nem todo psicopata é assassino, né? Mas são pessoas que não têm emoção e que elas realmente são muito apáticas. Então, eu acho que só essas pessoas é que conseguem se dar bem num mundo em que tem que se vender o tempo todo e tem que baixar a cabeça para dar a volta em alguém, no caso, porque ou você abaixa a cabeça ou você finge que baixa a cabeça e dá uma rasteira em alguém, né? Hoje em dia no mercado, assim. Principalmente no mercado de entretenimento, que é onde eu gostaria de estar trabalhando, fazendo a minha vida, sabe? Eu queria estar trabalhando realmente como roteirista, como quadrinista, ganhando dinheiro com isso, sem ter que trabalhar com design. Mas, como eu disse, o ambiente que eu estou trabalhando agora, hoje em dia, é muito mais saudável e muito mais... Não é satisfatório, porque não me traz uma satisfação pessoal. Falta isso, sabe? Mas eu não odeio trabalhar. Às vezes eu fico, ai, nossa, que saco, isso aqui não faz diferença nenhuma. A minha colega, ela vive tendo crises de tipo, nossa, o nosso trabalho não significa nada pro mundo, sabe? O mundo tá desabando e a gente tá fazendo essa porcaria que não faz diferença se a gente não fizer, sabe? E eu concordo com ela, eu fico triste também pensando nessas coisas, mas assim, se a gente parar pra pensar, na verdade, quase nada é importante. Pouquíssimas pessoas têm o poder de fazer alguma coisa que seja realmente importante. É triste, né? Mas vocês gostam de trabalhar? Queria saber isso. Se vocês gostam de trabalhar, se vocês odeiam trabalhar, se vocês preferem saber pautar a vida de vocês em torno do sentimental. Putz, eu esqueci, tinha uma conclusão, gente. Eu tinha pensado em várias conclusões e eu pensei assim, eu não vou nem... Ah, lembrei. Lembrei. Que aí entra os trabalhos por vocação. Que realmente a gente pensa, que tristeza, eu não faço diferença nenhuma com o que eu faço. Mas você tem estômago para fazer alguma coisa que seja relevante dentro do que você pode fazer? Porque o que a gente pode fazer de relevante, assim, de legal? A gente pode trabalhar com reciclagem, a gente pode trabalhar com
coisas que vão nos trazer, geralmente, instabilidade em todo o resto da nossa vida. Porque não é isso que o mercado entende como importante, então não paga bem. Mas uma coisa que eu sempre pensei em fazer, sempre quis fazer mesmo, é trabalhar com investigação criminal. Isso desde que eu assistia séries tipo Bones e essas coisas assim, que envolve montar quebra-cabeças e entender do corpo humano, e os ossos e sangue e essas coisas assim. Sempre achei que eu podia ir por esse caminho. Eu acabei não indo porque eu fui burra, fui pro desenho. Mas hoje em dia eu entendo que foi uma decisão sábia. Por quê? Eu estava assistindo o podcast do Sombra, se eu não me engano. E ele levou pelo menos duas peritas forenses para o podcast dele. E nesse podcast elas falam muito sobre o processo de ser o que não é falado nessas questões de séries e no glamour que algumas pessoas veem, né? Porque geralmente pessoas que gostam muito de crimes reais e esse tipo de coisa como eu acreditam que dariam conta disso. Eu achava que sim, que eu daria conta. E aí elas conversam, assim, com ele, explicando, tipo, porque quando a gente vai lidar com um cadáver, alguma coisa assim, numa cena de crime, a gente precisa lidar com várias outras coisas que tem em volta e que podem acontecer com um corpo, né? Isso inclui o cheiro do cadáver, decomposição, que é desagradável, ter que lidar com fezes e às vezes ter que buscar cadáver no esgoto e animais, tipo insetos nas pessoas e essas coisas assim, coisas bem nojentas. E eu pensando, ok, seria nojento, mas eu acho que eu faria, me sentiria importante, mais importante fazendo isso do que fazendo design, sabe? Até que elas chegaram num ponto, isso em podcasts diferentes, elas não estavam juntas, em que elas citam animais e como e isso me fez lembrar de que realmente o ser humano é uma coisa horrorosa, sem limite nenhum. E que muitos animais são envolvidos nessas cenas de crimes contra pessoas de forma gratuita, sabe? E eu não vou dar exemplos aqui porque me deixa mal. Eu tive que parar de assistir o podcast por um tempo. Fiquei muito triste. Eu entrei assim numa depressão muito, muito forte pensando nisso. E eu percebi que então eu não conseguiria lidar com esse trabalho. Porque se fosse só a gente, beleza, sabe? Mas começa a envolver coisas. O meu limite é muito baixo perto do que o ser humano é capaz de fazer, sabe? E ali eu vi que eu não ia dar conta de trabalhar com uma coisa que eu achava que eu queria muito e que seria muito legal pra mim. Que eu romantizava na minha cabeça, né? Não romantizava de tipo, será lindo e não será traumático. Mas no sentido de, dou conta, sim, eu não tenho nojo, eu acho interessante. Eu fico maravilhada vendo essas coisas. E maravilhada não no sentido de o maravilhoso do dicionário mesmo, que é aquela coisa que deixa a pessoa, assim, estarrecida e fascinada, não necessariamente apaixonada, mas no sentido de que é uma coisa que intriga, desperta curiosidade e o interesse, entendeu? Maravilhada nesse sentido. E aí, num desses podcasts, uma dessas meninas, não, né? Dessas profissionais fala que esse tipo de profissão acaba sendo vocação. As pessoas, elas que se forçam a fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho importante, sim, porque, enfim, né, desvenda crimes e faz a gente ter um mínimo de decência. Aliás, não, né? Não faz a gente ter, mas pune quem não teve o mínimo de decência. Se for bem feito o trabalho, se a polícia conseguir... Não só se o trabalho for bem feito, né? Mas, enfim, se tudo der certo, a pessoa vai ser pega. O criminoso vai ser pego. Ela fala que isso tem que ser vocação, porque se a pessoa se força a ser policial, se força a ser... Nesse policial, assim, investigador com crimes contra a vida, sabe? Mais especificamente. Tem que ser vocação, porque a pessoa, por mais que se ache durona e tal, ela vai ter que lidar com situações que ela não esperava, obviamente, porque,
Você não espera encontrar atrocidades que acontecem, né? E aí, ela disse que é muito comum os policiais, investigadores, se tornarem alcoólatras, porque é uma saída que eles buscam para tentar aliviar a cabeça dessa pressão. Fora que tem a pressão que realmente eles comentam, né, que o salário não é condizente com o que eles precisam lidar e com a disponibilidade que eles precisam ter para a quantidade de crime que acontece. E eu concordo. Se a pessoa recebe, tipo, sei lá, não eu vou chutar, tá? Se um policial recebe, policial investigativo, um detetive, alguma coisa assim, de crimes contra a vida, recebe 10 mil, eu acho que é até pouco, porque a pessoa tem que estar disponível o tempo todo e ela tem que lidar com cada coisa. Assim como veterinário, sabe? Eu cheguei a cogitar fazer veterinária também, porque vocês provavelmente sabem da minha história com gengibre. Mas esse ano eu perdi a baunilha, e a baunilha, ela morreu basicamente de estresse, e porque a gente fez a mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, e ela ficou estressada e morreu. E aí eu me sinto muito culpada por causa disso, porque, primeiro, que tendo 10 gatos na casa, era difícil de perceber que ela estava doente. Quando a gente percebeu que ela estava emagrecendo, eu e a minha amiga, a gente tentava fazer ela comer, mas depois a gente não via ela vomitar. Enfim, podia ter sido outro gato vomitando também. Quando a gente reparou, ela estava já amarela e a gente levou ela no veterinário, ela teve que ficar internada. E fizemos cirurgia. Eu fiz vaquinha online para conseguir dinheiro para manter ela internada. Não consegui o suficiente para manter ela internada por uma semana, tipo, umas picotado assim, sabe? Ela acabou piorando e eu sinto que eu tinha que tomar uns cuidados que, basicamente, eu tentei, mas eu não sei se eu fiz como alguém com conhecimento médico faria, sabe? Eu não sei se eu não forcei ou se eu fiz alguma coisa errada nesse processo de alimentar ela por sonda e hidratar ela por sonda também. Não sei se eu acabei piorando a situação dela, mas eu sei que ela não resistiu e muito eu me culpo porque, assim, eu sinto que ela não resistiu porque eu não tive dinheiro para pagar o tratamento dela, sabe? Tratamento contínuo que ela precisava, porque ela parecia bem e daqui a pouco ela só morreu. E eu acho isso muito injusto e isso me pega muito e me pega muito nessa coisa do trabalho, de tipo, cara, tinha dinheiro nem... Minha gatinha morreu por falta de dinheiro, sabe? Foi por isso. É isso que eu sinto e é por isso que eu me sinto culpada e é por isso que... Não é só por isso, mas é um dos grandes motivos de eu tentar sempre buscar onde eu estiver trabalhando, buscar e exigir um salário que seja decente, um salário que me permita... Não estou dizendo de bancar um tratamento caríssimo de saúde, mas que me permita não só sobreviver, mas pelo menos ter a possibilidade de me prevenir para um futuro. Por exemplo, juntar algum dinheiro para emergências, entende? E eu entendo que não é responsabilidade das outras pessoas pagar pelas coisas dos meus gatos que adoecerem ou que eu venha a adoecer, como aconteceu recentemente, mas pelo menos que o trabalho ofereça um pagamento onde eu não só esteja sobrevivendo e me mantendo viva para continuar trabalhando, para continuar sobrevivendo, entendeu? E eu pensei, então, fazer veterinária depois que a baunilha morreu, porque eu pensei assim, cara, se eu tivesse reparado antes, se eu tivesse algum conhecimento, talvez a falta do dinheiro tivesse alguma diferença, não fosse tão importante assim, porque eu saberia como proceder em relação a ela, eu saberia entender os sintomas, conheceria o tratamento mais adequado, saberia onde buscar a ajuda mais adequada. Mas aí eu acabei buscando, né, o que seria necessário estudar. E animal é um assunto muito sensível para mim, por mais que eu não seja vegana nem vegetariana, é um assunto muito sensível e eu percebi que eu não daria conta de
ter que lidar com a crueldade. Obviamente, eu faria de tudo pra salvar um animal, mas o meu psicológico ficaria muito destruído. E eu acho que eu acabaria sendo mais inútil e mais um problema pro mundo do que uma solução, sabe? Porque eu perderia total a esperança. Toda vez que eu vejo alguma coisa assim, tipo as queimadas, e aí eles mostram os animais mortos queimados, assim, esse tipo de coisa, eu penso, cara, eu quase me torno uma assassina na minha cabeça, assim, sabe? Eu acho que eu prenderia mais pro lado de sair matando todo mundo do que de sair salvando os animais. Acho que seria mais fácil pra mim, seria mais fácil de lidar. E aí isso é perigoso, né? Mostra que eu não tô bem da cabeça. Então é melhor eu me prevenir psicologicamente, assim, não ter que lidar com essas coisas, fingir que isso não acontece para poder continuar seguindo em frente, fazendo o mínimo que eu posso fazer, que é pelo menos cuidar bem dos gatinhos que eu resgatei. Pelo menos eles são alguma coisa de bom que eu fiz no mundo, sabe? Então é isso que eu tenho que pensar. Só, nem sempre funciona, né? Mas enfim, é por isso que eu gosto de trabalhar. Mas que eu gosto de trabalhar me sentindo valorizada, mesmo que eu não goste do que eu faço. Que eu faço não seja a coisa mais importante do mundo. Aliás, não tá nem perto de ser a coisa mais importante do mundo. Tá muito longe disso, na verdade. Muito, muito longe disso. Mas enfim, né? Não dá pra gente também querer nascer e ser a criatura mais especial do mundo. A gente tem que saber o nosso lugar, né? E saber trabalhar aos poucos e fazer coisas pequenas. Nem sempre eu mesma entendo isso, mas, de certa forma, às vezes eu entendo. Eu acho. Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu queria saber se vocês já perceberam que vocês não servem para fazer alguma coisa que vocês acharam que vocês serviriam, que vocês queriam muito fazer. E se vocês já desistiram dos sonhos, né? Eu acho que faz parte do amadurecimento a gente desistir de coisas que a gente sonhou. Porque a gente percebe que a gente não, que aquilo não é pra gente, que a gente não é para aquilo, que às vezes a gente é mais útil não atrapalhando e não, por exemplo, aquela coisa de que investigadores têm grande tendência ao alcoolismo. A gente acaba não vendo o trauma que eles geram em outras pessoas se eles chegarem alcoolizados em casa. Um pai alcoolizado estraga uma família inteira, a gente sabe disso. Então, assim, às vezes querendo ajudar, a gente acaba causando uma desgraça maior por um outro lado todo, sabe? Eu queria saber se vocês pensam nisso, se vocês percebem que vocês têm alguma vocação, por mais que ela não seja importante para o mundo, se vocês sabem que vocês são mais úteis em algum lugar do que em outro. Se vocês refletem a respeito disso e se vocês gostam de trabalhar. Ou se vocês preferem ouvir tarô de amor. Me contem disso, por favor. Comentem, mandem mensagem. E até a próxima!